Se fosse possível medir, qual nota você daria para a sua espiritualidade? Se você pudesse se classificar agora como um cristão, que nível você se classificaria? Como um cristão iniciante, um cristão intermediário ou um cristão avançado, maduro na vida espiritual? E ainda mais, se Deus pudesse agora falar para você ou dar a você uma nota da sua espiritualidade, qual nota você acha que Deus daria para você? Olá, seja bem-vindo ao curso de Discipulado Cristão e eu sou o professor Éder e vou ajudar você nessa jornada. Mas você pode estar perguntando, ou você pode me perguntar, professor, eu já sou cristão há muitos anos, esse curso é para mim? Sim, é para você também. Por quê? Porque esse curso, ou neste curso, você vai reciclar os fundamentos básicos de como ser um discípulo. E é verdade, acontece com muita gente. Com o passar do tempo, as pessoas esquecem ou alguns princípios por causa da correria do dia a dia, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, as pessoas acabam negligenciando princípios básicos da vida cristã de como ser um discípulo de Jesus. Basta olhar, por exemplo, com relação ao estudo da palavra de Deus, ao tempo gasto em oração, à meditação, à prática das boas obras. Muitas vezes a gente fica envolvido muito no nosso mundo pessoal e acaba por esquecer os fundamentos. Então este curso ele é muito bacana, por quê? Porque ele vai ajudar você a reciclar os seus conhecimentos e quem sabe, né, ter uma nova consciência e mudar a sua atitude para avançar ainda mais na sua espiritualidade. Mas você também pode perguntar, professor, eu estou começando agora, esse curso é para mim? Sim, esse curso de discipulado cristão é para você que está começando agora. Aliás, todo mundo que está começando na vida cristã precisa passar por um processo de discipulado. Observe que foi basicamente isso que Jesus fez inicialmente na vida dos seus apóstolos. Primeiro ele chamou e depois ele preparou por mais de 3 anos e meio. Foi um curso bem avançado, com estágio prático e tudo, que Jesus concedeu aos apóstolos antes de os enviar, com a chegada do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Mas eles estavam agora prontos, preparados. Veja bem que Deus chama, que Deus envia e isso é Ele quem faz. Mas o preparo é uma coisa que é uma decisão que cada um de nós tomamos. Existe talvez uma outra pergunta que você, talvez você se encaixe nesse grupo de pessoas que pode perguntar assim, professor, é o seguinte, eu não sou cristão, eu quero simplesmente, eu estou meio curioso para ver como que é esse negócio, como que funciona, o que é ser discípulo de Cristo. Esse curso também serve para mim? Serve. Você vai aprender tudo sobre a base de ser um seguidor de Cristo. O que se exige, os requisitos, as características, você vai aprender aqui nesse curso. Veja bem, nós somos seres espirituais. Todo ser humano é um ser espiritual. Mas por que eu estou dizendo isso? O próprio Cristo, lá em João capítulo 4, versículo 24, ele diz que Deus é espírito. Lá em Gênesis, Moisés ele fala para a gente que nós somos criados, ou que nós fomos criados, à imagem e à semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem, nós somos a semelhança de Deus, e Deus é espírito, então significa que nós somos seres espirituais. E até cientificamente, já tem várias ciências que já determinam e comprovam a existência da espiritualidade no ser humano. Então, nós somos seres espirituais, independente de religião, independente da nossa crença, ou acerca da existência ou não de Deus, acerca, né, das coisas espirituais, independente disso, isso não muda a realidade de que, na essência, todo ser humano é um ser espiritual e ele precisa, para alcançar a plenitude, ele precisa
né, reconhecer isso e desenvolver essa espiritualidade. Assim como ele se desenvolve intelectualmente, na sua inteligência mental, na sua inteligência emocional, ele se desenvolve fisicamente, né, no seu corpo, na nossa casa, no templo, né, da nossa vida, que é o nosso corpo. Existe também uma característica em nós, que é a nossa essência, que é a espiritualidade. Então você pode sim fazer esse curso e conhecer melhor a sua essência. E quem sabe, mediante essa tomada de consciência, você também tem uma atitude diferente. Seja bem-vindo, aprenda mais sobre a espiritualidade do ponto de vista bíblico. E uma coisa bacana que esse curso ele oferece é a questão da religiosidade. Isso mesmo. O curso ele não é um curso religioso. Ele é um curso bíblico, mas ele não tem vínculo com nenhuma denominação, com nenhum sistema religioso. Isso significa que você vai aprender, como ser um discípulo de Cristo, ou as características de um discípulo de Cristo, 100% do ponto de vista bíblico, né? Sem nenhuma tendência religiosa. Muitas igrejas, não são todas, mas muitas igrejas, quando recebem um novo membro, um novo convertido, essas igrejas têm um programa de discipulado. Não todas, mas pelo menos deveria ter, ou uma boa parte das igrejas tem um programa de discipulado, e é através desse programa que eles ensinam esses fundamentos. Só que esses fundamentos são ensinados do ponto de vista doutrinário, dogmático, né? Questão de usos e costumes de acordo com a visão daquela denominação. Então é um discipulado que a gente chama de discipulado confessional. A pessoa aprendeu os princípios, né, com a capa daquela denominação ou daquela religião. Aqui com a gente, né, nesse curso aqui comigo, você vai aprender isso sem essa tendência religiosa. Então é um curso essencialmente mais bíblico, e isso é muito bacana. Uma curiosidade muito grande quando a gente ouve ou quando a gente observa nos evangelhos e na vida de Jesus, que Deus já estava em silêncio com o povo de Israel já havia mais de 400 anos, mas quando Jesus veio, Jesus nasce no berço da religião judaica, na base, ali no centro, na origem da religião judaica. E curiosamente falando, né, Jesus ele desenvolve toda a sua espiritualidade, desde a sua concepção, desde quando ele chegou a esse mundo lá no ventre de Maria, e depois até quando ele saiu desse mundo, quando ele sobe após a ressurreição, aí assenta-se à direita do Pai, onde está até hoje, no governo de todas as coisas, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É interessante a gente observar que toda a trajetória da espiritualidade de Jesus, ele a desenvolveu paralelo à religião judaica, ou seja, Jesus ele não se tornou um líder religioso dentro da religião judaica. Lá no judaísmo, Jesus ele era simplesmente um membro, porque todo israelita naquele tempo era obrigado, não era uma opção. Nasceu em Israel, se você tivéssemos nascido naquele tempo lá em Israel, o que aconteceria? Automaticamente nós já seríamos membros da religião judaica. A religião judaica naquele tempo tinha os seus partidos, por exemplo, os saduceus, os fariseus, os zelotes. Ela era uma religião judaica fracionada, como é o cristianismo hoje. Tem várias vertentes do cristianismo, naquele tempo também tinha. Jesus ele entra, né, na religião judaica, ele foi apresentado, ele foi circuncidado, né? A circuncisão que acontecia bem nos primeiros dias de vida, ela era para inserir a pessoa dentro daquele contexto espiritual, religioso. Mas é curioso que Jesus ele desenvolve toda a sua espiritualidade, né, paralelo. Ele vai aprendendo, ele vai estudando a lei de Moisés, e aí ele vai se desenvolvendo, ele vai se descobrindo, ele vai se autoconhecendo, porque o Cristo, quando ele veio aqui como homem, quando o Verbo se fez carne, ele chegou aqui despojado dos atributos divinos no sentido prático e não no sentido natural da sua natureza, da sua essência. Mas a Bíblia fala que ele não usou esses atributos divinos
para vencer como homem, para viver como homem. Jesus foi um homem 100% guiado pelo Espírito Santo. Em toda a sua trajetória, o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Então Jesus ele foi aprendendo, ele foi se autoconhecendo ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, ao longo dos seus 33 anos, ele foi desenvolvendo a sua espiritualidade, tomando consciência de quem ele era, identidade e o propósito de vida, o que ele estava fazendo aqui. E ele cumpriu tudo isso na essência, e essa espiritualidade que ele desenvolveu foi a parte da religião judaica. Por quê? Porque o grande X da religião judaica era a questão da interpretação da Bíblia. A Bíblia deles, principal naquele tempo, era a Torá, era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles tinham uma dificuldade, coisa que a maioria dos cristãos tem até hoje, interpretação. O segredo para uma espiritualidade em estágio avançado, madura, é a questão da interpretação, porque a interpretação que eu tenho das Escrituras determina as minhas crenças, e as minhas crenças determinam quem eu sou, o meu comportamento e aquilo que eu faço. Então, uma interpretação equivocada gera um discípulo não pleno, não maduro. E era isso que aconteceu. Eles, naquele tempo, eles interpretavam a Bíblia do jeito deles, mas eles não viram que Jesus era o cumprimento da Bíblia. Tanto é que foi a religião judaica, principalmente a autora da morte de Jesus, em um certo sentido. Jesus veio inicialmente para os seus, ele foi rejeitado para os seus, mas o propósito maior da vinda de Jesus era a salvação. Então, quem matou Jesus, ou Jesus foi morto por causa dos nossos pecados, mas o agente, executor, foi a religião judaica, e era uma questão de interpretação. Então, eles não tinham uma interpretação saudável, eles não tinham uma boa interpretação das Escrituras Sagradas. E por isso não viram em Jesus o cumprimento dessas Escrituras e acabou que Jesus foi morto. Eu e você hoje, o segredo do nosso sucesso, do nosso êxito, do cumprimento da nossa espiritualidade em toda a sua intensidade, em toda a plenitude que Deus tem para cada um de nós, é uma interpretação sadia, é uma interpretação saudável. Então, é por isso que eu devo observar as Escrituras, estudar as Escrituras e ter uma interpretação que vai determinar as minhas crenças da melhor forma possível, não tendenciosa, neutra. E é isso que eu trago para você aqui nesse curso, tentar ajudar você como ser um discípulo de Cristo de uma forma assim 100% bíblica, sem nenhuma capa religiosa, para que você possa avançar em sua espiritualidade e muito além dos ambientes religiosos, assim como Jesus, você desenvolver essa espiritualidade até chegar naquele ponto de autoconhecimento, onde você sabe quem você é e onde você sabe também o propósito da sua vida, por que você está aqui. A serviço de quê? Qual a finalidade? Por que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Ele e também para cumprir um propósito, buscando o reino dEle em primeiro lugar? Tudo isso, toda essa base, eu apresento a você aqui nesse curso e eu convido você a fazer comigo. Ah, professor, talvez alguém pode perguntar, posso convidar alguém para fazer esse curso comigo? É claro que você pode. Hoje, no mundo digital, no mundo online, nós não estamos mais limitados às barreiras ou à limitação física. E você pode estudar com outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo. É muito curioso isso, Mas isso que o senhor disse, professor, o senhor é contra a religião? Não, pelo contrário. A religião tem um fato positivo e ela faz parte da maior parte dos cristãos. Aqui do mundo ocidental, a maioria dos cristãos, ou pelo menos todos os cristãos, deviam ter, sim, o seu lado religioso, onde ele vai congregar, onde ele vai ter comunhão com outras pessoas, onde vai prestar um culto a Deus e ter um mistério muito grande no ajuntamento, espiritualmente falando. Muitas vezes a gente fica preso nas questões religiosas, dos nossos achismos, daquilo que eu concordo ou discordo, e a gente coloca isso em primeiro lugar, quando a pauta maior existe algo de Deus na religiosidade, no ajuntamento solene, desde o Antigo Testamento, no início da igreja, em Atos,
né? E toda a trajetória da igreja. Deus realiza grandes coisas. Nós somos tem um capítulo dedicado exclusivamente onde nós vamos falar sobre isso, né? A importância disso faz parte da nossa vida, mas muito além dos ambientes religiosos, a nossa espiritualidade ela avança, né? Ela caminha 24 horas por dia, em todos os lugares. Está em família? Ali eu sou um ser espiritual e estou a serviço do reino de Deus. Está na sociedade? Ali eu sou um ser espiritual a serviço do reino de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Na vida profissional, principalmente a maior forma de buscar o reino de Deus, onde nós servimos o nosso próximo com os dons, com os talentos que Deus nos deu. Ali também eu expresso a minha participação, a minha espiritualidade. Ou seja, gente, ser espiritual é algo que é 24 horas por dia, é o tempo todo. O tempo todo nós estamos inseridos, participando, buscando o reino de Deus. Quer tenhamos consciência disso ou não. Não é só nos ambientes religiosos. Aqui na nossa cultura, na cultura ocidental, na cultura brasileira, sim, a maioria dos cristãos frequenta uma igreja e deveria ser assim com todos, né? A gente deveria colocar as diferenças de lado, se encaixar num grupo, temos várias opções e servir a Deus ali da melhor forma possível. Mas existem lugares, né, principalmente no mundo ou no lado oriental do nosso planeta, que as pessoas não têm, que os cristãos são membros do reino, estão a serviço do reino, mas não podem se manifestar do ponto de vista religioso. Eles não podem se reunir publicamente como igreja. Isso acontece muito no mundo oriental, né, em países principalmente de cultura islâmica e até parte, né, de alguns países hinduístas, que nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, que o foco não é esse. Então, existe uma espiritualidade a ser desenvolvida. E só existe uma maneira, conhecendo a verdade. E eu convido você a participar desse curso, né, e viver esse momento. Dar a você essa oportunidade de ser introduzido, de aprender, de reciclar, de ser evangelizado, de evangelizar, fazendo esse curso numa pegada totalmente sem religião, mas ao mesmo tempo 100% bíblico, 100% com base fundamentada nas escrituras sagradas. Aliás, as escrituras são a autorrevelação de Deus para a humanidade, para cada um de nós. As escrituras é o manual de vida do Criador. Quer ser bem-sucedido na vida? Observe o manual do Criador, o manual do fabricante. Então, as escrituras têm nelas a vida eterna. E a vida eterna é se relacionar com Deus, é conhecer Deus a cada dia mais, enquanto nós estamos cumprindo um propósito, que começa aqui, né, que quando terminar aqui, vai continuar por toda a eternidade. Esse relacionamento, esse propósito. Então convido você, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe, tenha bons estudos com a ajuda do Espírito Santo. Nos vemos nas próximas aulas.